Olá a todos, de volta para mais um O Perito Podcast. O programa de hoje é muito interessante, nós vamos falar sobre academias em condomínios e tenho um convidado muito especial. Para quem não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Os convidados de hoje são Silvio e Raquel Cabani, da Cabani Arquitetura, um escritório de arquitetura que trabalha muito em condomínios e especialmente em academias. Antes de apresentá-los, eu vou lembrar vocês, compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal e clica aqui no sininho para receber notificações. E é claro, se gostarem, dá um joinha para nós aqui. Tudo bem, Silvio e Raquel? Tudo bem, Ansel. E aí? Estou muito contente de vocês estarem aqui com a gente. Esse assunto de academias em condomínios é um assunto muito controverso. Eu acho que vocês têm muita coisa para falar para nós. Legal, obrigado pelo convite. E falando com o maior perito aí do Brasil, Ansel Lankman. Menos. Fala um pouquinho da Cabani. A Cabani é um escritório de arquitetura, a gente tem 90% de fitness, a gente faz muita academia, a gente criou as low costs aí, as melhores Smart Fit, Blue Fit, a gente fez nomes aí no mercado de academia, a gente atende um segmento dentro de condomínios, então a gente achou que tinha tudo a ver falar com o Ansel, então a gente também atende um residencial, né? Na verdade a gente não tem escritório melhor que o nosso. Por quê? Porque a gente realmente cria grandes marcas, então a gente fez a revisão da Biorritmo, tem história, isso aí faz tempo, foram 20 assinaturas da Raquel que ela fez para a Biorritmo, então na época ela teve a sorte de paraquedas para reformular a Biorritmo. A Smart Fit saiu do zero da mão dela, que hoje é um monstro com mais de 1.100 academias, 1.150, sei lá eu, né? Na América Latina, inclusive ela esteve no México na época implantando, né? E a Blue Fit aí sim fizemos em conjunto, na área de consultoria estratégica, digamos assim, ela sempre na parte de arquitetura. Peraí. E você tem certeza de que esse vai ser o melhor programa Perito por minha causa? O melhor. O convite é do céu. O melhor. Por quê? Porque o som, né? A peritagem, me corrige algum termo técnico que eu esteja... Perícia, perdão. Eu acho que é o mais importante e todo mundo vai perceber. Então, apesar do nosso histórico em academias, e sim, fazemos condomínios, depois a gente cita alguns desse ano, inclusive, aqui no programa, a gente faz para clubes, a gente faz academias para condomínios, muitos já dito, quer dizer, toda uma cadeia de academias para tudo que é segmento. É isso. Olha, o primeiro problema que eu queria levantar, e daí que foi a ideia de trazer vocês aqui, é a questão das consequências da pandemia. Porque na pandemia o índice de tolerância das pessoas foi a zero. Então os vizinhos as pessoas descobriram que o vizinho tem cachorro, que criança chora, que faz barulho, em especial as academias, que elas têm a sua natural, elas são naturalmente uma fonte de ruído. Tá? Então, eu quero perguntar para vocês, como que vocês analisam isso? A tolerância das pessoas nesse momento versus os ruídos das academias. Como que isso aí atravessa uma coisa em cima da outra? Né? É polêmico mesmo, porque a gente ficou muito tempo em casa e a gente começou a perceber, né, ruídos que a gente não estava acostumado. A gente saía de casa, voltava no fim do dia e a gente não sabia o que acontecia, né, durante o dia. Então, e por um tempo essas academias também ficaram fechadas. Então, bem lembrado. Né, então, durante um tempo a gente não se ouviu nada desses barulhos. E quando eles voltaram, aí sim que a gente começou a perceber tudo isso. Mas eu acho que além do ruído da academia, é igual você falou, acho que tem o ruído em casa, o ruído do cachorro, o ruído da criança, o ruído
de louça, o ruído, tem muitos outros ruídos, tem muitas obras que a gente nem dava conta. Não é que não dava conta, é que as obras em prédios residenciais, né, são feitas durante o horário comercial, onde se presume que as pessoas vão estar fora trabalhando. Só que agora, com a proliferação do home office, muita gente está trabalhando em casa e vira um conflito. E tem umas obras também, por exemplo, na minha rua tem uma obra que não para às 5 da tarde, que à noite chega caminhão, à noite chega material, e tem outras coisas que a gente começou a perceber. Porque você mora num bairro onde a circulação é controlada e os caminhões só podem circular de noite. Então a gente começou a perceber muita coisa porque a gente ficou em casa. Como que eu acho que essa... depois de briga de casal, né? Então, que também produz ruído. Produz ruído. Então, o divórcio é o número 1. Perdão, o divórcio é o número 1 da tolerância, né? Ou da intolerância. E a academia é um temaço. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, viu? Que briga de casal produz ruídos quando sai a briga e quando fazem as pazes também. Putz, meu. Então, esse é um temaço. Agora, em geral, tem muita reforma. Então, tem gente que vai na contramão. Da crise, a turma falou, não, vou reformar meu apartamento, né? E começou tudo. Esse é um drama. Então a academia é um drama, tudo é um drama, porque a gente conviveu muito mais. Então vamos centralizar a conversa para academias, que é o que mais importa pra gente, tá? Academia como um grande produtor de ruído. Como é que você trata isso nos teus projetos? Primeiro a gente tem que se preocupar onde está essa academia, né? O que eu tenho em volta dela. Onde ela está localizada Isso, aonde ela está implantada no prédio, principalmente. Porque o que acontece? Os prédios antigos nem tinham esse espaço. Então, a gente está agora fazendo um monte de adaptações, porque todo mundo quer uma academia no prédio, todo mundo percebeu que fazer um pouco de exercício é saudável, tem um certo ganho mental, tem um ganho, tem um ganho físico e um ganho mental. Tem um artigo na Folha de ontem que associa exercício físico com você não ter perdas de memória. Olha só. Claro. Então, acho que as pessoas perceberam, e não tanto pela estética, mas realmente me faz um bem. É um momento meu, é uma hora que eu tenho minha, então as pessoas pediram mais academias. E os antigos prédios não têm esse espaço, não tinham esse espaço. Tudo salão de festa. Isso. Então, já começa que a gente já tem que se adaptar num espaço que não era para ser uma academia. Então, isso que complica um pouco nesses edifícios velhos, porque ou a gente pega a casa do zelador, ou a gente pega a laje lá em cima, que tem um monte de questões para chegar. E sabe que eu lido muito com isso na área de perícias, porque que tem uma interface muito grande com a área jurídica, porque isso envolve uma alteração de uso daquela área de uso comum. Sim. Né? Então tem todo um ritual de aprovação em assembleia, com quórum mínimo e tal. Isso é um complicante, além da parte física, que é da instalação mesmo do projeto. Né? É verdade. A gente já fez vários projetos que não conseguimos implantar, porque precisava de 70%, mais de 50% dos votos. Para alteração de uso. E às vezes tem até orçamento aprovado na Assembleia, não consegue. O nome técnico é alteração de destinação daquela área de uso comum. Tá. Muita gente quer tirar sauna, muita gente tinha sauna e quer juntar a sauna na academia. Tem no subsolo, tem alguns casos raros que a academia vai para o subsolo, então em tese não vai ter muito a questão do ruído, mas o cara tá pegando o carro, indo trabalhar ou voltando, o cara também não quer bagunça lá. Agora, em tese também, a academia em condomínios ou de condomínios, ela não é tão cuidosa quanto as academias fora dos condomínios. Né? Não tem aquela aula de spinning maluca, que a gente até pode falar desse case, não tem aulas, sei lá, barulhentas, não tem esse problema de sonorização tão grave. Porque elas são menores, é mais restrito. O intuito é fazer mais musculação. Mas acontece, Silvio, que hoje a gente tem muito o condomínios clubes. São condomínios enormes, com 300, 400, 500 unidades, e às vezes a academia desses lugares, elas são realmente grandes. Né? Então, além da academia ela ser uma emérita produtora de ruídos, ela acaba virando uma emérita produtora de conflitos.
Bom, para mim, que trabalho nessa área de conflitos, porque a perícia está envolvido com isso, eu até vou te dizer, entre aspas, que é bom, mas como gerador de trabalho para mim, mas é claro que eu não quero dar trabalho para ninguém, mas o que você leva em conta para projetar uma academia num condomínio? Então, alguma coisa você já falou, Raquel, que envolve onde a academia, onde está implantada no corpo do condomínio. Se ela é antiga, se ela é nova, se a construtora pensou nisso antes e eu já tenho algum revestimento específico, se eu já tenho uma laje mais espessa, se eu já tenho opções ali, se eu tenho, por exemplo, um pé direito alto que eu consigo colocar um forro, um forro de placa. Né? Não pode reverberar, né, na parte estrutural. Então, a pergunta se você vai fazer um projeto de implantação de uma academia num prédio que já existe, já está implantado, às vezes até um condomínio assim bem antigo e tal, você se preocupa com a parte sonora também? Sim, super. A gente estava aqui conversando até um pouco antes, o ar-condicionado gera um ruído maior que o som, porque o som ambiente de uma academia de condomínio não é tão alto, mas o ar-condicionado sim. Então a gente também se preocupa como que vai ser esse ar, se ele está vedado, se não está, onde estão essas máquinas. Isso é uma questão que gera conflitos e que eu acho que deveria ter regras. Regras do barulho, regras de horário, tem que se bater na tecla, não derrube pesos, não jogue tal. Não... Você sabe que a gente mora no Brasil e aqui as regras foram feitas para serem descumpridas, para serem quebradas. Agora, você falou uma coisa interessante, das construtoras, né? Então, a gente percebe hoje que e você falou também de ar-condicionado, no meio de uma coisa. Muitos prédios novos são entregues e tem uma restrição que muita gente não sabe na hora que compra, que não pode nem instalar ar-condicionado porque a capacidade da entrada de energia não permite. Aí já me aconteceu de fazer muitos estudos em condomínios para que não pode, está na convenção que não pode ter ar-condicionado. Bom, vamos fazer então um reforço de entrada, um estudo para poder ter pelo menos um aparelho por unidade. Bom, isso com relação a ar-condicionado. Tá? Da mesma forma, ou seja, a restrição vem porque não fizeram uma entrada muito potente, que seria mais custosa obrigatoriamente, então jogou para o condômino o encargo de ter que fazer uma instalação elétrica que comporte aquele tipo de equipamento. Da mesma forma, eu vejo que eles tratam o problema do revestimento, do isolamento acústico. Você concorda com isso? O que eu posso falar assim, com relação aos revestimentos, existe uma diferença. Aí o prédio velho ganha, não sei se vou te responder esse objetivo, o prédio velho ganha, porque a consistência, como era construído 30, 40, 50 anos atrás dos prédios, ele é mais encorpado, ele é mais robusto, a construção civil em si. E os novos, que são os prédios jovens até 25 anos, que é o caso do meu, digamos assim, tem uma fragilidade na acústica, então você escuta o cara andando em cima de você. Então a academia, ela pode, quando existente, ela também atrapalhar, porque é frágil essa questão acústica. As construtoras em geral, não querendo já, rotular, mas a construção moderna civil, né, que verticalizou São Paulo, né, de novo, dos últimos 25 anos, ela é mais frágil, ela é menos robusta na questão acústica. Eu vou explicar por quê. É porque o próprio cálculo estrutural, ele se desenvolveu bastante. Então hoje você consegue, a própria técnica de você fazer o cálculo estrutural. Então hoje você consegue pôr em pé o mesmo corpo menos de laje, prédio, com menos concreto, laje, com menos concreto, claro. porque deu um afinado geral. Tem concreto protendido usado bastante, né? E tem um negócio chamado laje zero. A laje zero é um sistema de nivelamento de laje quando você concreta, que é com laser, né? E que você não precisa fazer uma regularização depois nas imperfeições do concreto. Conclusão, você vai ter uma camada menos de cimentado para ajudar a isolar o ruído. Esse é um drama, esse é um problema. Entre os andares e a academia pode, eu não acredito nisso, salvo essas grandes que você citou. Então agora me ligou semana passada, sexta agora, de Alphaville, 432 metros quadrados. É uma academia para condomínio
grande, tem uma dimensão grande. Então, saber as questões lá de Alphaville que a gente ainda não foi visitar ou não analisou. Agora teve uma no Brooklyn também, uma academia de clube, condomínio clube que você citou, novo também. Eu não acredito, eu acho que 80% dos casos, salvo engano, é ok a questão do ruído. E esses 20% pode se transformar em um drama, porque tem a vizinha do primeiro andar, sendo velha, não adianta rotular. Ela tem o direito do silêncio, né? Então, eu vou te dar 2 exemplos. Eu estou fazendo hoje, participo de um processo de um condomínio na Zona Sul, próximo ao Brooklyn, onde um condômino do segundo andar está processando o condomínio por conta do ruído da academia que fica no térreo. Esse é um caso. É um condomínio clube, são acho que 4 ou 5 torres, uma coisa assim. Por outro lado, eu também estou fazendo um trabalho de laudo de defeitos contra a construtora num condomínio grande em Guarulhos, que são 17 torres. 17, são 2.500 unidades nesse condomínio. E tem uma academia grande também lá. Só que a academia, ela fica numa construção isolada. Não fica no térreo nem na cobertura de nenhuma das torres. Então, isso aí, se você tem essa possibilidade, é um negócio muito legal. E eu acho que é uma coisa a ser pensada também quando se procura... eu quero fazer uma academia no meu condomínio. Bom, onde vai ser isso aí? Isso. Né? Por isso que eu falei, a primeira coisa, onde vai ser isso? Né? Eu tô virado para quem? Eu tô virado para a área social? Eu tô mais perto da entrada? Qual o tamanho do pé direito? Mas eu acho que o que o Silvio falou, que 80% dos casos, eu acho que dá para resolver com questões arquitetônicas internas. Eu acho que dá para colocar uma janela anti-ruído, dá para colocar uma manta no piso, dá para colocar as placas no teto, dá para manter o ruído, pelo menos do som, num nível aceitável e tentar resolver essas questões internamente, com revestimentos. Agora, Raquel, você está falando como que você atua numa questão de projetar uma academia num condomínio, ou novo, ou já existente. Você acha que as construtoras, elas não se preocupam com isso? O negócio passa batido, não estão nem aí para esse problema? Por que a gente tem esses problemas hoje? A resposta para mim é não. Eu também acho que não. Agora, a rigor, quer dizer, majoritariamente não. Não, o design foi muito desenvolvido, que é o que a gente gosta, adora, mas a gente é muito técnico também. Então, não, mas você falou bem, assim como eu falei das técnicas de cálculo estrutural, as técnicas de cálculo de design, de projeto, de toda a metodologia que você usa, hoje não existe mais prancheta, é tudo, né? Enfim, também se desenvolveu muito. Informações que vêm de fora. Poderia ser melhor se tivesse se preocupado melhor com esse assunto? Poderia. Poderia. Eu acho que num contexto inteiro, de um edifício inteiro, tirando a academia, tem outros lugares que fazem ruído. O salão de festas é um ruído. O salão de jogos é um ruído também. Então, eu acho que para uma construtora que está pensando em tudo isso, eu acho que ela escolhe os revestimentos certos. Ela até vai atrás, eu acho. Eu não acho que ela só pensa na estética. Eu acho que ela procura pôr um piso de madeira natural. Eu acho que ela pensa em fazer um forro. Mas eu acho que não se aprofunda na questão acústica. E por que não se aprofunda? Você acha que é problema de custo? É um problema de falta de conhecimento? B. Alternativa B. Acho que é falta de conhecimento. De novo, o design arrojado tá legal. O design que as costuras estão entregando nos últimos 15 anos, melhorou 10, agora nos 5, nos lançamentos agora estão melhor, estão lindos até, projetos lindos, mas essa questão acústica, e às vezes tem academia as novas, que é um full service, né? Hoje, o que é o condomínio novo? É o cara ter tudo, coworking, mas como assim? De alto padrão? De alto padrão, o cara tem tudo, lavanderia, ele tem, né, os facilities, digamos assim, de prestadores de serviços terceirizados ou não, tem até supermercado agora, mini mercados, na verdade, né? Mas a academia, às vezes, até no rooftop, como fala, na cobertura, claro, toda fechada, mas e aí? E aí a cobertura, quer dizer, o último andar paga-se um preço, porque não está... a Raquel tem muita preocupação da borracha, a gente também é qualificado pelo HBC, que é um selo, né, de Health Building Certificate e tal, de usar também materiais não tóxicos, mas a questão de acústica e sonorização é fundamental nesse selo do HBC.
Então a gente também incorporou um pouco mais de conhecimento, porque senão a academia fica um ambiente tóxico do ponto de vista eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que é tudo uma questão de marketing, sabe? Se uma incorporadora está lançando um condomínio onde ela quer vender uma ideia de um urbanismo, de um paisagismo assim muito legal, então ela pega o projeto de um cara, um bambambam da área, fala, projeto paisagístico assinado pelo fulano tal, entendeu? E eu acho que no caso de academia ainda não chegou nesse ponto. De poder fazer, né? um marketing. De repente a Cabani é reconhecida. Alguma vez alguém lançou um prédio, senão esse aqui é um projeto da Cabani. Às vezes eles até chamam, e a gente até faz essa consultoria, mas eu não sei se isso realmente é implantado, se isso vai para frente, né? Gostei. Mas gostei. Ficou a ideia aí, vou gravar. Porque eu acho que ele falou que é falta de conhecimento, mas eu acho que é uma questão de custo. Eu acho que é uma questão de custo. Onera? Eu acho que onera, sim. Janelas anti-ruído, onera, essas questões onera. Então eu acho que é uma questão de custo também, e eu acho que é uma questão de rapidez. Eu acho que o mercado imobiliário está um prédio atrás do outro, uma coisa atrás da outra, e são os mesmos estilos, né? Sempre super ultra modernos, e eu acho que as pessoas estão mais preocupadas na estética, no que elas vão entregar, e tentar, por exemplo, entregar a academia com equipamentos, porque se a construtora consegue chegar nesse nível de dar para o seu cliente equipada, a gente acha que é um sucesso. Pronto, pegou uma questão também. Importadoras, distribuidoras e fabricantes de equipamentos, enfia equipamento dos caras, né? Seja novo ou velho. Então, assim, o mercado de condomínios e residencial quer dizer, não em condomínio, tá aquecidíssimo, sempre esteve, cada vez na curva ascendente, né? Quer dizer, tá uma reta isso aqui. E na pandemia deu um boom, assim. Então, a gente tem algum relacionamento, uns mais, outros menos, com as importadoras, de novo, distribuidoras e fabricantes nacionais de fitness, de equipamentos e acessórios, enfia equipamento e não, sabe... E o pessoal tá feliz, os condomínios estão felizes. E essa turma que tá vendendo equipamento mais ainda, porque tá enchendo de equipamento lá. Eu não acho que é assim. Então, assim, tem que ter um layout, tem que ter circulação, tem que ter um controle de entrada, tem que ter a questão do nosso tema, que é a acústica, a sonorização agradável para o vizinho dos primeiros andares, assim como o pessoal que não quer ouvir barulho que está passando por fora da academia. Então, tem muito mais fator importante do que os equipamentos em si. Acho que é isso, né? É muito mais complexo e é fácil também de resolver. É isso que parece que a gente está falando de um monstro de 7 cabeças. Nem é monstro, é uma criança aguardando ser bem cuidado. É que faz muito mais vista você entregar um equipamento do que uma janela acústica. Porque eu acho que essas construtoras atualmente estão focando nos jovens. Eles estão focando em estúdios, em jovens. Eles esquecem um pouco da questão familiar, mega, né? Dos mais velhos, principalmente. Eu acho que eles focam tanto nos jovens que já nasceram com os fones, já nasceram com som, já vieram com as caixas acústicas, parece, né? Então, eles acham que isso não vai fazer tanto efeito lá na frente, e a construtora já entregou esse edifício, esse problema vai aparecer daqui a muito tempo do que entregar uma janela anti-ruído. Já vendeu, já recebeu, só que tem os peritos depois que vai levantar os problemas, né? Céu, tem uma pergunta aí no teu celular. Bom, é da Carla Sabino, de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: professor Ansel, professor, hein? Falou, respeito é bom, a gente gosta. Mandar curso, pô, é isso aí. Professor Ansel, se a construtora não fez um revestimento acústico que funcione, podemos dizer que estamos diante de um erro de projeto? Nossa, joga a bola que pra pergunta capciosa. Sim, mas Raquel responde. Depois eu volto se quiser. Uma edificação, ela tem seus defeitos construtivos, que são endógenos da construção mesmo, e elas podem ser por problema de má execução,
pode ser problema de que não resistiu aos efeitos das intempéries que devia ter resistido, né? E pode ser também por erro de projeto. De repente, se alguém coloca uma jardineira a 3 metros de altura, que não tem como irrigar aquelas plantas, não tem como aquela ali ir para frente, é um erro de projeto. Entendeu? Então, a pergunta que a Carla está fazendo é: se a consultora não cuidou como devia do isolamento acústico, você acha que isso é um erro de projeto? Ou, de repente, o erro pode ser uma falta de projeto? Muito sim, bom. aí sim, porque eu não acho que isso é um erro de projeto. Porque toda a parte interna da academia, se ele vai colocar madeira, ou vai colocar vinílico, ou se ele vai colocar borracha, ou se ele vai revestir as paredes, eu não acho que isso é um erro de projeto, mas uma falta de projeto. Faltou pensar nisso, mas eu não acho que você pode culpar. Eu não sei se existe isso. Você pode voltar para uma construtora e falar: você não fez esse bloco de 15, você não fez o fogo. Eu vou te dar um dado, Raquel, e também para você, Carla. É o seguinte: você tem um Código de Defesa do Consumidor, tá? Se esse celular aqui é feito para que eu possa falar e ouvir, então ele tem que funcionar para eu poder falar e ouvir. Se uma dessas funções básicas, tá, não funciona direito, tem algum erro aqui. Tá? Pode ser um erro de projeto, pode ser que o microfone dele tenha algum problema lá que não dá para pegar o som direito, né? Então, se o caso de um revestimento ele não está adequado à utilização daquele compartimento da academia, que é o caso da gente que a gente está conversando, tá? Eu acho que é um erro de projeto. Nem todos os juízes vão concordar comigo. Alguns vão dizer que não, isso aqui é uma deliberação, não sei o quê, piriri poró, das razões dele. É uma questão muito subjetiva mesmo. É muito subjetivo, porque não tem esse erro e acerto dentro desses revestimentos. Porque para pensar em acústica, o forro é específico acústico, a placa é específica acústica. Mas os novos prédios já nasceram com essa viés de academias, ponto final. Já nasce com isso, não é uma forçação, entre aspas, de barra. Já nasce com essa... Os jovens querem fazer academia. Mas então, se ela não for acústica, um erro de projeto. Você pode retornar na construtora e falar: vocês não fizeram isso. Ou, de repente, pode ser que tinha que resistir a um determinado som para aqueles equipamentos. Aí tem um outro dado que você falou. Se a academia é fornecida com equipamentos... Aí, então, para aqueles equipamentos, tem que estar previsto um revestimento adequado. Aí, chegamos. Agora, se o condomínio comprou outros equipamentos que produzem mais ruído, a gente está numa situação diferente. Aí livrou. Gostei. É uma discussão legal. É um denominador legal que você chegou, porque isenta. Estava previsto para aquele... O que a Raquel tem muita preocupação e zelo nos projetos, né, quando a gente desenvolve junto, é o largar o peso, que ano passado você citou aqui. Né, joga nele, joga peso. Então, pelo menos tem a borracha para amortecer um pouco, né? Nós vamos falar em tipos de transmissão de ruído no próximo módulo. Tá bom, bacana. Tá bom? Vamos parar por aqui e convido vocês para voltar daqui a pouquinho. Nós vamos assistir o segundo módulo da nossa entrevista aqui com Raquel e Silvio Cabani, da Cabani Arquitetura. Vai ser igualmente legal. Você vai poder também fazer como você vai fazer agora, compartilhar esse vídeo, recomendar para os seus amigos. Eu sempre digo que eles podem também recomendar para os inimigos, se não gostarem, mas não é o caso, todo mundo gostou. Dá um joinha aqui e clica no sininho se você quiser receber notificações do nosso programa. Até já!